dia, meus irmãos. Hoje estou fazendo o devocional aqui da sala de casa. As meninas estão dormindo, então eu vou falar baixinho, né? Vamos orar, vamos levar o nosso pensamento a Deus. Vamos acalmar nosso coração nesse momento, em qualquer aflição que a gente esteja vivendo. Então vamos lá e leva o pensamento a Deus. Pai, começa a tocar nesse momento, meu Senhor, a nossa vida, a nossa alma. Senhor Jesus, vai pacificando aos poucos o meu coração, Senhor. Pacificando o coração de quem está aqui, Jesus. Acalmando o coração, os pensamentos. Pacificando a carne, Senhor, de cada um de nós, Jesus. Meu Mestre. Que nesse dia de sábado seja um dia de descansarmos em Ti, Cristo, que possamos estar hoje buscando voluntariamente momentos de comunhão contigo, Senhor, que possamos abandonar toda forma de religiosidade, mas viver uma vida, uma comunhão espiritual sincera, Pai. Que possamos priorizar e buscar acima de tudo uma comunhão espiritual sincera, assim como o Senhor fazia. Que possamos nos recolher em momentos do dia e orar de verdade, Pai, orar e ter comunhão contigo. Que possamos ter em momentos da nossa semana, nos recolher aos seus pés e orar de verdade, aprender contigo, Senhor, aprender com a tua palavra, aprender com o teu exemplo. E que isso vai despertando uma ambição sadia em nós de nos tornarmos semelhança de Ti. De nos tornarmos semelhança de Ti, um filho como Tu és. Que possamos aprender com esse irmão, com esse mestre, com esse ser que vive em unidade com o Criador. A despertar esse desejo dentro de nós de sermos assim também em nossas escolhas, em nossas tarefas, em nossas vidas. Pai, eu oro para que o Senhor quebre objeções dentro da mente, do ego das pessoas. Eu oro para que o Senhor quebre objeções dentro da minha mente, da minha família. Quebra tudo isso que com o tempo se cristaliza, se transforma em obstinação. E essa obstinação, Pai, ela é doentia, porque ela é antivida. Pai, eu estou falando dessa obstinação fixa que acredita que deve se posicionar para cá, que deve se posicionar para lá, que acredita que exista uma verdade absoluta entre os homens, quando tudo aqui é um jogo de imagem, Senhor. Só Tu detém a verdade e se não Te buscarmos, jamais saberemos qual é. Cristo, dá-nos uma palavra sólida, forte, profunda para essa manhã de hoje, para que possamos juntos, Senhor, andar um passo a mais em direção a Ti, ao Espírito Santo de Deus. Amém. Então mantenha aí os teus olhinhos fechados, mantenha teus pensamentos coesos nessa presença do Senhor nesse momento. Sim? Bom, vamos lá então. Eu abri aqui agora, não estava marcado isso, tá? E assim como a minha fala também não estava marcada. Se você acredita nisso, nesse momento, simplesmente agora recebe essa palavra. Deixa ela mover as barreiras dentro de você e a gente tenta abrir um pouco o espaço para o que ela trouxer, amém? Então a palavra vem de Isaías 41, versículo 21. O Senhor, o Rei de Israel, diz: deuses das nações, venham apresentar a sua causa e fazer a sua defesa. Venham e nos digam o que vai acontecer. Expliquem também as profecias que vocês fizeram no passado, para que nós fiquemos sabendo se elas se cumpriram. Ou então digam o que vai acontecer no futuro, e assim nós poderemos ver se vai dar certo. Anunciem as coisas que vão acontecer daqui em diante, a fim de provar que vocês são deuses de fato. Façam o que quiserem, sejam bom ou mal, para que fiquemos com medo e cheios de pavor. Mas vocês não são nada. Vocês não podem fazer nada. Eu detesto aqueles que os adoram. Feche os seus olhos, respire fundo. Receba essa palavra. Essa é uma daquelas palavras que sacode muito,
especialmente nessa geração, nesse tempo de 2025. Então, dê permissão para que essa palavra penetre no seu corpo. Respira fundo, feche seus olhos e vamos examinar o que o Senhor está dizendo aqui, amados. Mas examinar dentro do nosso espírito e não com a nossa mente. Vamos examinar com o nosso espírito, que é o único que pode testificar a palavra de Deus. A mente é um atributo do ego, é uma ferramenta de uso da personalidade, mas ela não tem uma função de decifrar, de desmiuçar e de testificar, porque isso pertence ao espírito que nós somos. Então, feche seus olhos, deixa essa palavra profunda tocar o seu coração. Amém. Então vamos lá. O Senhor está trazendo aqui uma profecia, uma libertação, um posicionamento, falando através de Isaías, uma das profundas e tantas profecias e manifestações como foi a vida de Isaías. A vida de Isaías foi uma vida extremamente profética, inclusive anunciativa de movimentos vindouros, como a própria chegada do Messias. E aqui, em particular, dentro dessa passagem que a gente caiu aqui, foi conduzido ao Espírito Santo, Deus está fazendo um manifesto muito importante e eu gostaria que você elaborasse isso comigo se você quiser, tá bom? Só se você quiser. Não fique aqui para me contestar. Claro que você pode fazer isso, mas agora não é a hora disso. A hora é de você deixar o Espírito de Deus e testificar dentro do seu espírito o que essa palavra vem trazer. E aí, juntos, a gente pode produzir coisas de valor, amém? Então vamos lá, deixa essa palavra penetrar fundo dentro de você. E ela está falando de quê, amados? Ela está falando de quê? Isso. Ela está falando de um movimento. Isso, de um movimento muito sério, muito importante em relação à cultura religiosa daquela época. E aí a gente pode tentar trazer isso para os tempos de agora, né? Porque a Bíblia é atemporal. Então vamos lá, Deus está fazendo um adendo, um alerta, um posicionamento, um manifesto, um confronto em relação à cultura religiosa da época. O que ele está dizendo quando ele diz assim, deuses e deusas de todos os povos façam coisas fantásticas? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, na verdade, uma coisa que é um confrontamento no sentido de que esses tais deuses, apesar de estarem sendo citados, eles não existem. Eles não existem. E, portanto, não têm poder algum de prever coisa alguma. Não tem esse poder, essa autoridade, essa possibilidade. E aí a gente tem que abrir dois espaços aqui. Se esses deuses não existem, por que Deus, né, o nosso Senhor, está citando-os ali? Está citando-os ali porque homens creem que esses deuses existem. Essa é a primeira lacuna. Então Deus está falando, citando deuses e deusas, mas na verdade está falando no sentido de alertar aos homens que se propõem a crer naquilo. Isso é um alerta da cultura religiosa da época, ou seja, tanto dentro dos povos vizinhos como dentro de próprio Israel, haviam adorações de múltiplas formas de entidades que, como o povo de Israel sempre foi apartado e guardado para adorar Jesus e Deus, né, antes de Jesus e depois, isso é uma coisa que o povo de Israel aos poucos foi importando para si, assim como no tempo do Egito. Então, o povo de Israel, que sempre teve uma cultura religiosa clara de adoração a Adonai, a Deus, passa a importar adorações e ritualísticas de povos vizinhos. E aqui muita condenação é trazida dentro desse manifesto do Deus vivo que diz assim, a quem vocês estão me adorando? Se ali coisa alguma tem. Então é uma coisa muito séria aqui. E uma falta de discernimento espiritual gigante da comunidade de Israel, que é uma comunidade sacerdotal, que passa a abandonar, deixar, a abrir mão de um relacionamento espiritual sincero e vivo e passa a ter um manifesto de adoração a entidades, a coisas, a seres, e aqui está a segunda jornada. Não quer dizer que quando Deus diz vocês não existem, que do outro lado, no plano espiritual, não havia nada falando com o povo. Mas não era um Deus
com poder e capacidade de prever futuro, de onisciência, de onipotência, de todas essas coisas. Entende? Então esse é o ponto. Esse é o ponto essencial. Então Deus está falando para o povo, chamando-o de volta ao bom senso e ao discernimento espiritual. Ou seja, a quem vocês estão dobrando seus joelhos? E aqui é muito diferente, as pessoas acham que é uma visão de um Deus egóico, egoísta. Não, é um Deus de alerta. Ele diz assim, a quem vocês estão dobrando os joelhos? Sabe quando um pai chega e pega de surpresa assim, os filhos agindo de uma forma tresloucada, sem cabimento nenhum, e aí o que o pai que traz discernimento, um pai como o nosso, que é luz, que é consciência, o que a luz faz? Ela acende. Então imagina, o povo às escusas, às escondidas, estava lá vivendo suas adorações, e por que é que alguém deixa o Deus vivo para se relacionar com falsos deuses? Por causa da tribulação? É por causa da tribulação, é vontade do ego de sair da dor. Porque o povo de Israel passou muito trabalho. E passou muito trabalho por vários motivos. Um dia a gente fala, mas vamos lá. A tribulação apertou, a fome apertou, o trabalho apertou, seja o que for, aquela pessoa teve dificuldades ou questões orgulhosas ali que foram a afastando progressivamente do Deus real. E aí começa aquela jornada espiritual secundária que é de troca de favores. Esse é o ponto aqui. O que faz com que a gente se afaste da verdade, da luz e de Deus é troca de favores. Para que coisas específicas que de alguma forma a gente acredita que precisa aconteçam. Então é só por isso que existe mais de uma ligação espiritual na Terra. Por trocas de favores. Então eu trago esse alerta profundo para o seu coração. Tome cuidado com as trocas de favores. Deus é uma bênção, mas Deus tem um caminho claro porque é luz, não é? Então você sabe que barganhar com Deus é impossível, mas Deus é Pai. Então o que é que um pai dá para um filho se não for bênção? Mas essa bênção você tem que estabelecer com Deus. Deus também não quer que você perca a sua alma. E eu não posso dizer o que Deus é, o que Deus não é, e o que Deus pode e o que Deus não pode. Mas você deve buscá-lo para nele estabelecer o vínculo e o que quer que você precise. Então se você está tendo necessidade, se você está tendo dúvidas, se você está tendo tristeza, se você está tendo dificuldades, aí sim, busque a Deus. Peça a Deus. Deus te dará revelação, Deus te dará discernimento, Deus te dará ferramentas. Algo virá. Mas não precisa de troca de favores, irmãos. Não precisa disso. Porque do outro lado, no plano espiritual, pode até haver alguém falando, mas esse alguém, às vezes, não é Deus. Às vezes não é. E para você saber se é Deus, às vezes é difícil. Você vai ter que ter muita humildade, você vai ter que se quebrantar, mas eu posso te dizer, tanto faz onde você está hoje espiritualmente. Se você se quebrantar e internamente desejar ter um contato com Deus, Deus se manifesta onde você estiver. Em nome de Jesus, eu declaro, se você se quebrantar em qualquer lugar do planeta, se você se quebrantar, em nome de Deus e Jesus, Ele aparece para você. Amém? Então feche seus olhos, eu oro a Deus para que Deus traga discernimento profundo aos seus filhos. E através desse discernimento, curas maravilhosas possam acontecer dentro da vida, dentro da alma, da família desses teus filhos, Pai, dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um ótimo final de semana. Obrigado por me acompanhar até aqui. E que essa palavra seja um endosso no seu caminho espiritual.